Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva. Hoje é dia 29 de junho de 2023 e esse é mais um Morning Call direto ao ponto. O objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam no seu dia financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e no final do dia tenha lucro, tá? Mas antes de dar continuidade aqui, eu vou pedir para vocês deixarem comentários no vídeo com relação à minha velocidade de fala. Tem gente que tá falando que eu tô falando rápido demais, tem gente que elogiou falar rápido demais porque eu consigo passar o maior número de informações num curto espaço de tempo. Então deixa aqui nos comentários para eu entender se eu tenho que diminuir um pouco mais a aceleração da minha fala ou se eu tenho que continuar essa pegada de trazer o maior número de informação no menor espaço de tempo. Mas sem mais delongas, vamos para as principais notícias que impactam no dia de hoje, tá? A gente vai falar dos juros globais que mantém a sua alta. Ontem teve a fala do Jeremy Powell, tá? Lá em Portugal, na reunião dos principais presidentes dos bancos centrais, também Christine Lagarde falou, mas vamos falar da fala do presidente do Jeremy Powell, do Fed, do Banco Central Americano, que foi bem emblemática. Ele disse que ainda tem à sua frente mais 2 aumentos de taxas de juros de 0,25 bips, porém, pode sim haver mais que 2, mas o objetivo é ter mais 2, e ele disse que com o longo do tempo, com a meta da inflação deles sendo atingida e o mercado chegando próximo do ponto ideal, eles conseguem espaçar um pouco mais esse aumento de juros, fazendo com que eles mantenham reuniões, mantendo os juros dele e deixando o mercado um pouco mais animado. Mas ainda assim, ter ao longo da sua visão mais 2 aumentos de taxa de juros deixa o mercado um pouco preocupado, um pouco agitado, e ontem afetou as nossas bolsas aqui no Brasil. Fora do mundo, a bolsa ficou um pouco lateral, subiu, desceu, rabiscou o gráfico, mas aqui no Brasil a gente teve um dólar muito alto e um índice muito baixo. A gente vai falar disso logo mais quando a gente for tratar o gráfico, perfeito? Também teve a informação das empresas indo bem, as empresas de tecnologia, mesmo aquém da notícia que os Estados Unidos estavam impondo ali algumas restrições de venda de tecnologia para a China. A gente tem ainda notícias boas da Nvidia, da Micron e de outras empresas de tecnologia que mantêm o seu curso de crescimento e de investimento. Isso fez com que o mercado ficasse mais animado frente à informação do aumento de taxa de juros globais. Ainda também teve a informação da meta de inflação de 2024 aqui no Brasil. O Fernando Haddad ontem deu entrevista para a Globo News dizendo que ele não pretende mudar a meta de inflação de 2024, mesmo com as pressões do governo, tá? Então a intenção é que isso se veja só mais para frente. Isso fez com que o mercado também ficasse um pouco mais tranquilo, porque havia possibilidade de aumento, de mudança de meta de inflação, e isso também impacta na taxa de juros. Lembrando que existe aí uma briga entre presidência e governo e presidência do Banco Central brasileiro aqui, por conta dessa questão da taxa de juros está em 13,75%. O governo pressiona para diminuir, aí o Banco Central aqui do Brasil diz que é necessário manter para que a meta de inflação seja atingida e vai se arrefecer ao longo do tempo essa questão da taxa de juros alta. Então vamos acompanhar aí as próximas notícias, os próximos dias para ver o que vai acontecer e vamos entender o que está rolando hoje com relação ao calendário econômico, tá? Vamos dar um pulo aqui e visitar essa parte do calendário econômico. Hoje a gente tem bastante notícia acontecendo, às 9 horas tem o IPCA da Alemanha que vai impactar sim nas bolsas, apesar que, sempre lembrando, a nossa bolsa aqui futura abre às 9, o à vista abre às 10 e o análise, o mercado americano, abre às 10h30. E aí, nesse período de, quando abre às 9, o mercado vem um pouco mais devagar, se não tiver muita notícia impactante, tá? Ou se não tiver alguma coisa imperando no momento, como aconteceu ontem, com a super alta do dólar, nesse período da abertura dos futuros, às 10 injeta liquidez no mercado, entra o mercado à vista e aí ele pode virar. Então, atenção a esse período, tá? E às 10h30, quando vem análise, acontece a mesma coisa. Mais liquidez no mercado, isso pode virar o mercado sim, e isso aconteceu ontem, perfeito? Então vamos aqui, vamos aqui continuar com relação ao calendário econômico. Além do IPCA da Alemanha, a gente também vai ter o PIB trimestral do primeiro trimestre americano, às 9h30, também às 9h30 vai ter pedido de seguros de desemprego nos Estados Unidos, às 11 horas tem vendas pendentes de moradia, tá? E essas informações todas impactam o mercado, então das 10 horas, das 9 horas que vai abrir o mercado, a futura aqui e a informação da Alemanha, até às 10h30 tem notícia, isso pode gerar liquidez no mercado. Tomara que não aconteça que nem ontem, o mercado vai de uma vez, não dando oportunidade de entrada pra gente, mas a gente vai chegar lá. Vamos dar uma olhada nas bolsas, tá? Ver o que tá acontecendo no mundo afora. A gente tem aqui o EWZ, que é nosso índice dolarizado, em queda de 1,73%, acho que é reflexo muito de ontem. O barril Brent cotado a $74. Lembra que ontem estava 72, subiu um pouco, tá? No decorrer da noite, agora tá em 0,67% de alta. O minério de ferro tá em 112,65, numa leve queda de 0,2%. O DXY, tá? Que é o índice do dólar, também tá numa leve queda de 0,7%. O VIX, que é o índice do medo, tá controlado ali em 13,5%.
29,57. As Bitcoins mantêm o seu curso ali, mantendo os 30.600. Eu acredito de novo, sempre falando para vocês, Bitcoin tá dando uma ótima oportunidade. A expectativa é que ela vai lá no último teto da grande alta que ela teve. A gente está próximo de um halving que acontece entre 23 e 24. Eu falei de compra de Bitcoin lá em 19 mil dólares, agora já está em 30 mil dólares. Olha só, gente, tem muita coisa acontecendo. Eu teria muita atenção a Bitcoin, que pode dar muita oportunidade boa. O mercado americano nesse momento está em alta. O mercado, que é desse ponto aqui, dessas informações que eu tenho, do Dow Jones, SP500, o Nasdaq, enfim, outras bolsas que impactam no mercado americano, eles estão todos em alta, tá? O mercado europeu está em alta em sua grande maioria, tirando o Reino Unido, que está ali numa leve baixa de 0,21%, e a Ásia fechou numa briga ali, alguns países em alta, os países em baixa, então a Ásia está numa briga ali, está numa média de alta e baixa ali, tá lateral, diria assim para vocês, tá? Vamos dar uma olhada agora nas bolsas não, vamos olhar os índices que impactam aqui pra gente, que é o que a gente opera no Day Trade, e eu diria para vocês que esse é um dos pontos mais altos, porque aqui é o que eu falo para vocês sobre como é que tá o mercado, para onde tá andando, qual é a direção, e em todos os morning calls, a direção da análise gráfica, do que o gráfico diz pra gente, foi o que o gráfico tomou, foi o que o preço tomou. Então eu diria para vocês, aqui realmente a gente está mostrando muito ponto de direção do índice do dólar. Vamos começar com o índice aqui. Eu desenhei para vocês todos esses dias, repetindo e falando incessante e infindáveis vezes sobre esse ponto aqui, ó, da deriva que foi formada no índice, tá? Eu falei dessa deriva aqui formada no índice, ela fez todo esse movimento lateral, esse rompimento aqui, fez esse triângulo aqui, e desse triângulo começou sequência de baixa. Essa pequena alta que eu estou evidenciando aqui para vocês, mostrou pra gente que o pessoal estava animado com a ata do Copom, e depois de um tempo o mercado seguiu o seu curso e caiu, tá? Mas para continuar aqui e falar do que aconteceu ontem, vamos aproximar um pouco mais o gráfico aqui, para dar uma fotografia bem específica de ontem, nesse cenário que a gente está fazendo um movimento de queda. E eu disse para vocês, a gente está em retração de Fibo da última pernada de alta, tá? A gente já vai evidenciar isso. Tinha um ponto alvo, que é esse ponto aqui, que eu disse para vocês, ó, isso aqui eu alertei quando a média móvel estava bem nesse pontinho aqui, que eu vou mostrar para vocês. A média móvel de 200 períodos aritmética, que é uma média que realmente traz o preço para ela quando o preço se distancia muito, ela estava abaixo do alvo de Fibo de retração, perfeito? Aí eu falei, gente, a média móvel ela continua se mexendo, ela continuou, subiu, agora está levemente acima, só que olha a distância do preço, tá? Vamos dar uma olhada na distância do preço, que é esse ponto aqui, para o ponto de retração de Fibo, é 381 pontos, então tá praticamente batido ali a primeira retração de Fibo, tá óbvio, ele normalmente costuma ir e tocar, a gente tem essa expectativa, mas tá levemente batido. E eu vou mostrar para vocês aqui, evidenciar no diário, de novo, tá? Day Trade, olha o tempo gráfico de 60 minutos, a gente olha o diário e o semanal em exceções. Nesse momento a gente só vai olhar o diário para evidenciar a pernada para vocês que eu tracei essa retração de Fibo, tá? Então olhem aqui, tá? Ó, a retração de Fibo se deu nesse fundo aqui e nesse topo aqui, e aí eu fiz a retração, e essa aqui é a primeira linha que eu vou evidenciar para vocês, que é onde a gente está bem próximo de tocar, perfeito? Vamos voltar lá para os 60 minutos para finalizar essa análise que a gente está fazendo aqui e partir para o dólar, tá, pessoal? Mas antes disso, deixa eu só tirar essas linhas daqui e mostrar para vocês. Vamos olhar o IFR, tá? Vamos aproximar mais aqui para fazer um estudo bem preciso. O IFR está ali perto da zona de sobrevendida, ainda não está nela, lembrando, para estar na zona, ao lado inferior direito da tela, para estar na zona de sobrevendida, ele tem que ultrapassar os 30%, ele está ali em 33%, tá? Se ele ultrapassar os 30%, realmente a gente pode ficar um pouco mais atento, isso nos 60 minutos, tá? Ele já vem aqui brincando, ele conseguiu ultrapassar quando fez o rompimento da linha de tendência de alta naquela deriva que a gente desenhou para vocês, bem nesse momento aqui, ó, olhem esse momento aqui, ó, esse aqui foi o rompimento, tá vendo? E olha aqui o IFR estressado, ó, tanto é que ele rompeu, ele subiu de novo, fez aqui um triângulo e continuou a queda, então nesse momento ele está bem próximo. Quando rompe a gente tem que ficar atento, porque pode entrar uma força vendedora, é por isso que eu tô com a expectativa que essa queda que a gente está vendo no índice futuro é só uma retração, é só um pullback para uma nova movimento de alta, mas vamos acompanhar o cenário econômico, as notícias que vão acontecendo ao longo dos próximos dias e se isso vai continuar. Nesse momento a gente está em retração, tá? Então é um movimento de retração, a gente faz impulsão, retração para uma nova impulsão. Se romper essa primeira retração de Fibo e continuar a queda, chegar na zona de 50% dessa retração de Fibo, ficar brigando ali e dar sinais de rompimento, a gente pode falar de uma reversão, visto que a gente já tem pivôs aqui de baixa nesse movimento de retração, isso é normal, mas vamos manter o Fibo de retração aqui por conta desse cenário todo que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no dólar para finalizar esse nosso estudo, tá? Eu vou aproximar um pouco mais o dólar aqui, e o dólar fez tudo que a gente falou até agora, tá? Todos os morning calls, todos os bom dia day trade que eu faço aqui para vocês, eu falo incessantes vendas. Olha só, o dólar
fez esse movimento aqui de pivô. Olha que lindo que ele fez. A gente já estava prevendo isso aqui quando esse caixote foi formado. Apesar dessa estrela cadente aqui que eu estou evidenciando para vocês bem aqui, ó. Eu fiz o desenho dessa estrela cadente e mostrei para vocês várias vezes, tá? Falei, olha só a estrela cadente sendo formada, o mercado caiu, depois fez essa lateralização toda nesse caixote, depois fez esse movimento de impulsão, perfeito? E depois desse movimento de impulsão, eu falei para vocês, olha só, a gente tem um cenário muito complexo que pode acontecer uma nova alta. E ontem eu ditei isso para vocês. Eu falei, ó, a gente já tinha isso já tinha acontecido já antes de ontem, ó. Movimento de impulsão, retração, nova impulsão, tinha rompido a linha do pescoço desse pivô. Eu falei, é alta, só que o mercado abriu ontem sem dar oportunidade nenhuma, tá? Ele fez esse novo movimento de impulsão, só que de uma vez, tá? Não deu oportunidade de entrada. E aí depois que tinha feito todo esse movimento de alta, ele fez uma retração aqui. Lembrando, ontem a média do dólar de movimento é em torno de 56 pontos. Média, não quer dizer que vai fazer isso. Ontem fez 59, lembrando, é a média. Então tá muito próximo da média, isso é natural acontecer. E eu falei, olha, se ter essa alta até esta retração desta pernada de FIBO aqui em cima, olha aqui, ó. Eu desenhei isso para vocês e falando em diversos bom dias day trade lá para trás. Olha só, muito próximo dessa região. Então a gente pode vir buscar essa primeira retração de FIBO, depois a gente dá uma olhada no diário para mostrar para vocês a retração de FIBO e também atingir essa linha, essa média móvel de 200 períodos. Então são dois pontos de briga aqui, ele vai chegar nesse ponto aqui, acredito eu, e brigar aqui nessa região e depois vir aqui brigar nessa região dessa retração de FIBO, e se ele não voltar numa tendência de queda, que é o que a gente gostaria que acontecesse com o dólar. Mas vamos acompanhar as notícias dos próximos dias, tá? Ele tá muito forte, isso é verdade, e também a gente tem um ponto importante aqui. Ele já tinha atingido, ó, aqui, ó, nesse ponto aqui, entre o dia 27 e o dia 28, que foi ontem, o estresse do IFR. E aí ele voltou a cair, agora ele está trabalhando ali entre a linha de 50%, acima de 50%, a gente sempre procura compra, ele está acima, e abaixo do estresse, que é a linha de 70% para entrar força vendedora, tá? Estresse dos sobrecomprados, tá? Então isso é o que está acontecendo. Hoje, aparentemente, qual a expectativa? Que ele faça um novo movimento de alta, tá? E aí ele vem aqui até a média móvel de 200 períodos aritmética. Lembrando, a média móvel ela vai continuar se mexendo durante o dia de hoje, então pode ser que ele bata um pouco mais abaixo do ponto que ele está aqui. Essa é a expectativa. Ah, ele pode cair? Pode. A gente não sabe que notícia que vem. A gente espera e faz análise acreditando que o movimento vai fazer os pontos que a gente está analisando e acreditando, mas a gente sempre espera o que vai acontecer para poder ter uma real certeza do movimento do mercado, gente. No mais, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Perna, onde eu mostro as minhas operações com o meu dinheiro de verdade no mercado financeiro. Se perder, eu perco dinheiro, se ganhar, eu ganho dinheiro, mostrando para vocês os pontos de entrada, saída, onde você vai ter lucro, onde você não vai ter lucro. Lembrando que o objetivo é sempre atingir 5 mil reais com 10 dias de 500 reais de meta, tá? A gente já pincelou muito isso para vocês. Espero vocês lá, espero que vocês tenham um bom dia de trade, que todos tenham alguém e que todos consigam operar bem no mercado financeiro. Um forte abraço, até às 8, pessoal.